Olá, olá pessoal, aqui é o André Silva e hoje a gente vai falar sobre marca pessoal. Só que a gente vai falar sobre a parte de gestão de risco. Porque a cada momento em que a gente se joga na internet, né, se lança na internet, começa a produzir conteúdo, começa a se destacar, infelizmente a gente começa a ficar com as guardas abertas, possibilitando que outras pessoas utilizem algumas informações nossas do passado para colocar a nossa imagem em xeque, né, em risco, né, provocando na gente assim uma desestabilização emocional, porque acaba abalando a gente emocionalmente, principalmente dependendo do momento em que isso atinge a gente, que pega a gente. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso e como você tentar prevenir isso para a sua marca pessoal. Então a gente durante esse vídeo todo eu vou mostrar para você aqui como você pode fazer o acompanhamento da sua marca pessoal utilizando uma ferramenta do Google e também utilizando uma outra ferramenta dele, como você vai fazer para ficar monitorando a sua marca pessoal. E como case, a gente vai utilizar aqui o primo rico, o Thiago Negro, que recentemente teve a sua imagem exposta, né, de uma maneira muito grande, e a gente vai ver o que isso pode ter trago de consequências para a marca pessoal dele, né, para a imagem pessoal dele, e eu vou mostrar para vocês isso em forma de dados, em forma de gráficos, para que você possa entender um pouquinho melhor, ok? Não ficar só no achismo, joia? E durante todo esse vídeo eu vou trazer algumas dicas, eu vou pincelando algumas dicas, principalmente de acordo à medida que a gente for falando aqui algumas coisas. Vou pincelando algumas dicas para que você possa ir trabalhando isso na sua marca pessoal. E dessa forma você vai fortalecendo ela e fazendo com que você se torne mais autêntico a cada momento em que você se expor na internet, produzindo seus conteúdos, falando com o cliente, por aí vai. Uma forma que você se sinta mais à vontade, e isso vai fazer com que sua marca pessoal se torne mais forte e mais resistente a esses possíveis abalos, né, que possa vir a ocorrer durante a sua jornada. No caso do Thiago Negro, só contextualizando, criou um canal para falar sobre investimentos no YouTube e hoje ele trabalha com empreendedores, né, falando também para empreendedores, dando algumas dicas de empreendedorismo. Tem também um canal no Instagram também muito forte e o trabalho dele é basicamente esse: ajudar outras pessoas a começar a investir, a ajudar outras pessoas a sair, né, da zona de conforto e começar a empreender, investir, por aí vai. E nisso ele ganha uma visibilidade muito grande, devido à forma como ele trata as pessoas e a forma como ele se apresenta, né? Então ele sempre traz uma linguagem muito próxima, né? Assim, ele até chama as pessoas de primo, né? Os primos, porque ele trata esse lado como se fosse uma família, né? Ele tem isso muito forte. E aí, recentemente, o que aconteceu? Saiu uma reportagem falando sobre uma dívida, né, que ele tinha de 1 milhão, um leilão que teve de um apartamento que chegou numa dívida de 1.700.000. E aí isso, né, chamou a atenção, porque um cara que fala sobre investimento, um cara que falou que já recebeu o seu primeiro milhão, tem uma dívida desse valor e tudo mais. E aí, conhecendo toda a história, né, vendo toda a história, a gente sabe no que isso deu, né, assim, qual foi o desfecho que deu para isso. Que logo quando isso já saiu, as revistas, os sites, os blogs que promoveram, né, assim, que falaram sobre essa situação, foram perguntar para ele, para entender o porquê disso. E ele foi bem claro, já explicou toda a situação, aonde ele falou justamente sobre do que se tratava esse processo, do que se tratava esse leilão e tudo mais, e falou naquele momento ali que se tratava de um momento em que ele precisou emprestar o nome dele para os pais poderem financiar um apartamento. E aí acabou que a dívida recaiu sobre ele. E durante todo esse processo ele falou isso, e aí no outro dia ele teve uma live, né? Isso foi um dia antes acho que é a terceira temporada de série de 21 dias. Então assim, ele ia para o segundo dia e no outro dia ele falou brevemente sobre isso, né, o que aconteceu. E ontem, dia 30, né, ele foi e acabou falando, né, soltou uma carta falando sobre isso e tudo mais, e a gente vai pincelar tudo isso aqui.
Joia? Então, assim, o que aconteceu durante todo esse processo? Teve uma provocação, onde as pessoas trouxeram à tona um assunto que foi pertinente, assim, no ponto de da onde eles tinham que atacar, então foi muito pertinente, e ele soube lidar muito bem, respondendo de forma coerente com o que estava acontecendo. E aí vamos agora para o gráfico para você poder entender como isso repercutiu nas pesquisas na internet e na questão de potencialidade para o negócio e para o nome dele, né? Então, assim, a gente teve um ponto negativo, podemos pontuar dessa forma, que foi principalmente a questão da exposição da situação familiar que ocorreu e tudo mais, ter esse processo e tudo mais. Isso é um ponto negativo, porque geralmente a gente acaba expondo uma situação que às vezes é desnecessária, porque envolve outros familiares e outras pessoas que não só a gente. E aí isso é uma coisa que quem geralmente vai fazer a matéria e tudo mais, eles não estão nem aí para isso, porque para eles o que é importante é o buzz, o burburinho que vai ser criado diante disso. Né? Então eles não têm filtro para isso. Então isso você tem que sempre estar atento. As pessoas elas vão chegar até você de qualquer forma, elas vão encontrar qualquer ponto para chegar até você, para falar sobre a sua imagem pessoal, sobre a sua marca pessoal, independente se elas tiveram que expor outras pessoas para isso, joia? Isso você tem que ter ciência disso, por isso que a questão de você começar a criar uma marca pessoal, começar a se expor na internet, isso acaba te tornando uma pessoa melhor, porque você começa a ver algumas falhas, algumas coisas que você tem, que você acaba notando mesmo, e você vai melhorando. Só que isso é um processo gradativo, isso não é da noite para o dia. E as pessoas evoluem, né? E isso é natural do ser humano. Contudo, algumas pessoas não entendem isso, que é natural do ser humano evoluir. Contudo, vai ter situações no passado que você fez, que às vezes você vai olhar para trás, poxa, cara, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Nossa, eu era muito imaturo, né? Então você vai olhar para trás e você vai ver que teve situações que você mesmo fala, cara, aquilo eu não faria. Mas, infelizmente, você fez porque você estava no processo de maturação, no processo de crescimento. E aí, o que acontece? As pessoas não entendem que você de hoje não é você do passado. Então, elas trazem aquilo como se aquilo te definisse hoje. Mas aquilo te fez você amadurecer para chegar ao que você é hoje. Aquilo foi uma pequena parte do que você é hoje. Tanto é que o que você é hoje é uma pequena parte do que você vai ser no futuro. Então, quando você começa a criar uma marca pessoal, você tem que ter essa mentalidade de que o seu passado não te define, ele é só uma parte de você. Assim como o seu presente não define o seu futuro, ele é uma parte do seu futuro. Então o que você pretende para o seu futuro, o que se merece para o seu futuro, é as pequenas coisas que você vai fazer no hoje que vai fazer você chegar lá. Ok? É essa mesma ideia. Então você tem que ter esse mindset, essa ideia, para que você comece a ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, para que esses pequenos fatos, quando ocorrerem, você saber pontuar. Cara, isso aconteceu. Beleza, aconteceu. Mas, cara, isso é uma pequena coisa de toda a minha trajetória. E será que isso mesmo é necessário trazer isso à tona e tal? E beleza, você trouxe à tona, isso é até legal. E aí você usa isso ao seu favor. Porque mostra que você evoluiu, mostra que você cresceu, mostra que você é igual aos outros. Isso é interessante, mostra que você é humano, né? Porque errar é humano. Então, se você é um cara que não erra, cara, é difícil você não errar. Não existe uma pessoa que não errou. Então, assim, você vai errar, e você vai errar principalmente na área que você trabalha hoje, que você está sendo expert. É a área que você vai errar pra caramba. Pra caramba, você vai errar muito, 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 muito. Então, fique atento a isso. Sempre quando você errar, cara, saiba, cara, isso aqui pode ser um ponto que as pessoas podem, como se diz, falar sobre isso no futuro. E ali você já vai entendendo, você já vai vendo os pontos positivos e os pontos negativos daquilo. Contudo, o aprendizado tirado de cada situação dessa é muito grande, ok? Você consegue tirar muitos aprendizados. E é o que eu vou mostrar aqui hoje, né? Vamos ali pro gráfico, logo que eu estou falando demais já. Gente, aqui do lado agora você vai ter o gráfico do Google Trends.
Aqui nesse gráfico do Google Trends, eu vou mostrar primeiramente, deixa eu mostrar ele aqui, no personalizado. 1º de abril até o dia 24. Por que o dia 24, André? Dia 24 foi o dia em que foi o segundo dia da série de 21 dias que ele está fazendo agora, né, dessa temporada. E aí, uma coisa que é bem interessante aqui, deixa eu mudar aqui um pouco. Aqui em maio teve uma série também, ó, você pode ver que teve um aumento aqui, ó. Né, deixa eu jogar para maio aqui que vai ficar melhor. Ixi, eu coloquei para fevereiro. Eu também fui muito longe, não precisa muito longe não, deixa eu colocar 1º de maio. Por que dia 24? Dia 24 foi o dia do segundo dia foi o segundo dia dessa nova temporada que ele está fazendo, de sequência de 21 dias, onde ele dá várias dicas sacadas, trabalha muito mindset. E aí aqui, se você vir olhando aqui, ó, no gráfico, você vai ver aqui, ó, tem uns dias, a gente tem uma máxima aqui, ó, que é o 50, ó, ele vem durante todo um período, então aqui mostra que vem um padrão de pesquisa, as pessoas pesquisando sobre o nome dele e tudo mais. Então vem um padrão ali, ó. O Thiago Negro é o azul e o Primo Rico é o em vermelho. Então a marca Primo Rico, ela é mais pesquisada do que o nome Thiago Negro. Ele é mais conhecido como o Primo Rico do que o próprio nome dele. As pessoas primeiro chamam ele de o Primo Rico. Então ele tem uma marca pessoal, um nome aí, né? E aí ele vem aqui, ó, trabalhando, e aí quando chega aqui, tem uma coisa curiosa, ó. Aqui em julho já começou as expectativas para iniciar a nova temporada, então ele já começou a fazer, ó, a gente vai ter a nova temporada tal, aqui se eu não me engano ele teve uma postagem que ele fez pedindo o pessoal compartilhar, e aí teve esse salto, e aí aqui começa, ó, dia 23, né, começou o primeiro dia 24 o segundo dia, e aí o que aconteceu aqui, né? O segundo dia aqui do dia 24 já teve um pico violento, e aqui durante esse período, principalmente aqui um pouco antes, uma semana antes, começou a ter na internet algumas reportagens falando sobre o potencial que ele alcançou nos últimos meses, né? O quanto cresceu suas redes sociais, o quanto cresceu o engajamento, tudo isso. E querendo ou não, isso chama a atenção, principalmente de produtores de conteúdos, porque as pessoas vão ver, poxa, ele está em alta, eu tenho que falar alguma coisa sobre ele, eu tenho que estar falando sobre isso, eu tenho que estar falando sobre aquilo. Isso independente, isso com qualquer pessoa, isso que eu estou te mostrando aqui acontece com qualquer pessoa, com qualquer conteúdo, você pode fazer a mesma coisa. Isso aqui eu estou falando para a sua marca pessoal, para você ver como isso pode afetar a sua marca pessoal, a sua imagem. Mas isso aqui vale para tudo, ok? Então, as pessoas olhando isso aqui, eles viram, cara, tem um potencial violento. E na semana anterior o pessoal já estava falando que havia esse novo desafio. E aí o que aconteceu? Já estava próximo, né? Já havia um burburinho. E aí teve essa série de reportagens falando sobre isso. E aí o que você faz? Quando você olha para o gráfico do Google Trends e você começa a ver uma alta, se você passar uma reta aqui, você vê que começa a ter um crescimento, o que você começa a fazer? Cara, eu tenho que produzir algo referente a isso aqui. Eu tenho que ver alguma coisa relacionada ao nome dele para eu poder aproveitar essa subida que vai ter do nome dele junto a essa série que ele vai fazer para eu conseguir me promover também. E aí aqui tem um ponto que foi crucial, que foi o quê? Nisso aqui, se a gente for descendo aqui, ó, cara, isso aqui é muito massa. E aqui vai mostrando um pouco sobre detalhamento, sobre cada região, mas aqui vem falando, ó, consultas relacionadas. Quem é Thiago Negro? Thiago Negro Patrimônio. Então as pessoas começaram a procurar sobre patrimônio dele, entender, conhecer um pouco mais sobre qual era o patrimônio dele e tudo mais. E aí diante disso tudo você vê, cara, como que eu posso promover?
geralmente com uma estratégia para você se promover diante de uma situação, diante de alguém que está em destaque, é falar alguma coisa contra ele. Isso é uma estratégia do marketing, cara, que é uma das leis do marketing. Se você pegar o livro do Al Ries, tem uma delas que fala justamente isso. Se você quer criar um posicionamento forte perante alguém que está em destaque, você tem que colocar algo contra. Por exemplo, se ele usa uma cor azul, você tem que usar uma cor vermelha, tem que ser algo oposto. Se ele é a favor de uma coisa, você tem que ser contra aquela coisa. Então você sempre tem um pensamento contrário. É o que ocorre na política. Direita e esquerda, essa dualidade. E no caso de uma marca pessoal, isso também se aplica. Mas como que a pessoa faz isso? Cara, se ele é a favor de investimento, se ele é a favor de alguma coisa assim, o que eu posso ir contra isso? O que tem dele que eu posso usar contra ele? E aí foi quando eles encontraram esse processo, né, que já é um processo que já corria há algum tempo. E aí você começa a entender melhor como que funciona isso. Então, assim, o que eu estou te passando aqui é uma coisa que para você entender como que funciona essa máquina por trás também, porque você vai começar a entender um pouco mais isso aqui. Isso é um pouco mais avançado, essa questão de estratégia de marketing e tudo mais, mas, cara, é interessante passar para você poder entender que as coisas não acontecem do nada. Elas têm um motivo. Não é teoria da conspiração. Isso é padrão de comportamento. É padrão de comportamento das pessoas, do ser humano. E isso acontece em qualquer área. Você consegue observar esse padrão ocorrendo. Seja na parte briga de empresas, Coca-Cola e Pepsi. Uma é vermelha, outra é azul. Ela sempre tem essa dualidade. Burger King e McDonald's tem essa dualidade. Tanto é que tem propagandas aqui que está recentemente. Quero até fazer um vídeo que eles estão nessa briga. E isso ajuda os dois a crescer. No caso daqui também, um promove essa briga aqui, vocês vão ver que ela ajuda os dois a crescer. Porque ao mesmo tempo que o nome, nesse caso aqui do Thiago Nigro, Primo Rico, vai puxar todo esse pessoal que está falando, né, sobre tudo mais, vai mandar tráfego para eles. Da mesma forma, eles também vão fazer com que pessoas que não conhecem o Thiago Nigro também comecem a conhecer. E aí uma coisa puxa a outra. Então, assim, é interessante falar sobre isso porque você está gerindo sua marca pessoal. Isso que eu estou te falando aqui, cara, grava isso aí, fica ligado. E aí deixa eu jogar agora aqui para o presente. Tanto é que, se você olhar aqui, ó, na parte, ó, quem é Thiago Nigro? Devido a essa reportagem que teve antes, que falou, cara, ele é o cara que começou a ter ascensão e tal, aí as pessoas começaram a olhar aqui, olha, consultas relacionadas, as pessoas estão perguntando muito quem é Thiago Nigro, estão vendo sobre patrimônio, sobre isso, olha, o patrimônio dele, o que a gente pode falar sobre isso? E aí as pessoas começam a ter ideias, dicas, para produzir conteúdo, para ir atrás de podres, pode dizer, né? Para fazer essa estratégia do marketing, que é uma estratégia que tem. Cara, são 22 leis. Essas leis, assim, você começa a observar no mercado esse padrão de comportamento em tudo. E aí o que acontece aqui? A gente está aqui com 7 dias, agora eu vou colocar na semana que aconteceu para você ver os últimos 7 dias, que aí já pega o primeiro dia da série, o segundo dia da série, e aí começa a bagaça. Olha só, aqui foi o primeiro dia da série, né? Olha o pico, olha o horário, 5 horas da manhã. Então você começa a ver que o padrão dele é como se fosse um batimento cardíaco. Ele vem, tuf, tuf, tuf. Era para ser assim, né? Ele veio, deu o pico, aí durante o dia todo o pessoal está falando, pesquisando sobre ele, beleza, normal, igual vinha o padrão de comportamento das pessoas. E outro ponto, ele foi que horas também? 5 horas da manhã. Por que às 5 horas? Porque ele começa às 5h06 a live dele, ok? Então teve. E aí veio padrão, opa, aqui teve um pico, ó, 5 horas da tarde começa uma variação. Então nesse momento aqui foi quando postaram sobre aquele evento. Thiago Nigro, endividado, tal, começou.
E aí o que aconteceu? Opa, ele o quê? Como assim? Aí começa o burburinho na internet para você ver a velocidade que as coisas vão. De 5 horas até às 19, em 2 horas, cara, ele foi lá em cima nas pesquisas, ele foi lá em cima em tudo. E para você ver, o que as pessoas pesquisaram mais? Primeiro, o primo rico. Por quê? Porque é a marca forte dele, o nome forte dele, por quem ele é conhecido. Então as pessoas vão atrás de quem você, pelo que você é conhecido, né? Pelo que você é. Então eles vão procurando lá qual que é o nome. Eles vão colocando primo rico, porque a gente já olha para ele e remete ao primo rico. E aí sempre quando as pessoas colocam o primo rico, depois vem Thiago Negro e aí depois dá os picos aqui, né? Que aí muda o comportamento, que aí você vai ver aqui nesse segundo ponto, quando a pessoa já começa a pesquisar pelo nome dele, e não mais como primo rico. E aí veio, e aí foi essa noite toda, isso aqui só foi durante a noite, esse pico aqui, ó, 10 horas, 11, aí aqui padrão de comportamento, todo mundo foi dormir, mas assim, durante a madrugada, quem estava acordado, quem estava aguardando a live, começou a ver e continuou pesquisando. E aí quando foi a live, foi o pico top das galáxias, né? E aí o que isso gerou para ele? Uma alta visibilidade de forma gratuita, mas que comprometeu o que? A exposição da família dele, da situação familiar, de tudo que aconteceu. Então, esse foi o balanço, né? Se você for olhar assim, foi nesse primeiro momento, e pelo que eu consegui ler, pelo que ele falou e tudo mais, foi isso. E uma das coisas que é legal, que ele fez e que a gente vai pontuar aqui para que você tenha isso em mente. Dê o menos de explicação possível, porque você é quem conhece a sua história, você conhece as dores, que conhece tudo aquilo que aconteceu com você, independente das coisas familiares, principalmente quando for coisa familiar. Tente não expor tanto isso, porque isso é só de interesse seu, isso só pertence a você. Quanto mais você expõe, quanto mais você fala sobre isso, mais as pessoas vão usar isso contra você. Mas as pessoas vão encontrar elementos ali para ficar jogando, porque situação familiar é complicado a gente falar, porque a gente não conhece a história das pessoas. Como todas as histórias, né? Então, assim, quanto menos explicação você der, melhor. Mas as explicações que você for dar, que elas sejam reais, que elas sejam autênticas, certo? Que você seja firme nisso, né? Porque aí sim você consegue fazer esse padrão de comportamento aqui, ó. Deu o pico, ele deu as explicações que o pessoal pediu, logicamente, e aí o que aconteceu depois? Voltou ao padrão normal, olha só, as lives depois continuou, depois do dia 20 aqui, ó, depois do dia, aqui ó, depois do dia 28 voltou ao normal. Por que será? Porque ele contornou a situação por meio da posição que ele teve durante esse período aqui. Pelo que eu acompanhei, ele só deu uma explicação, mais uma explicação melhor assim aqui. Logo depois que aconteceu, depois do ocorrido, ele falou brevemente e continuou e tocou a live, né? Que é uma situação que, se você for analisar, pode ocorrer com qualquer um que se preocupa com a família, que vai querer ajudar a família. E aí aconteceu isso aqui. Ele explicou, e aí, mais pra frente, ontem, né, dia 30, ele soltou uma nota, uma carta, onde ele explica todo o ocorrido. E aí sim, ele fez, cara, da maneira fenomenal. Se ele tiver uma pessoa que faz essa gestão de marca com eles, ou se ele mesmo tiver feito isso, cara, fez no time certo. Porque uma das coisas, uma das reações nossas é bater de frente. Cara, aconteceu isso? Tuf, você já queria dar a resposta porque a gente está na flor da emoção. Só que quando você está nessa emoção toda, né, ali na flor da emoção, quando você está nessa emoção toda, você acaba falando, às vezes, besteira. Você acaba falando coisas que não devem ser, acaba se, como se diz, se portando de uma maneira que você não gostaria. E quando você dá um tempo, isso te dá tempo para você organizar as ideias.
e também você olhar para a situação de uma outra maneira, dar um outro significado, ressignificar aquele evento e você conseguir falar dele de uma maneira mais tranquila, mais natural. E aí sim você vai conseguir transmitir realmente a mensagem que você quer e não uma mensagem que pode te prejudicar. Joia? Você começa a notar o padrão de comportamento das pessoas, o padrão de pesquisa delas, começar a entender um pouco melhor isso. Aqui você pode aplicar para tudo, até mesmo se você for querer produzir conteúdo, você pode usar isso aqui ao seu favor. A gente pode falar isso num outro momento. Ok? Agora vamos lá para o outro gráfico que eu quero mostrar para vocês também, que foi muito interessante, que aí mostra o ponto positivo de tudo isso aqui. Porque aqui a gente viu que o negócio cresceu e diminuiu as pesquisas, ok? E ficou aquele padrão, voltou à normalidade, agora está normal. Só que aqui não mostra o resultado do que ocorreu. Que a gente vai ver agora aqui um dos resultados. A gente vai olhar, só analisar o Instagram, não vou analisar o restante não, deixar que vocês possam pesquisar isso como tarefa de casa. Olha só, aqui está o engajamento dele atualizado para agora, dia 31, a gente está 1h33 da manhã, 31/7. E olha só, o engajamento, cara, da página dele é violento, é 9,6%. Para essa quantidade de seguidores que ele tem hoje, que é de 2.276.000, mais ou menos, era para ser de 1,7, que é a média do que acontece nos outros perfis. Mas o do cara não, tá lá em cima. E isso ele vem mostrando também no YouTube. O YouTube dele também vem crescendo bastante. Só que eu não vou analisar o YouTube aqui, eu não vou analisar os outros canais dele aqui, porque é uma tarefinha de casa, você vai fazer. Joia? Mas aqui a gente vai olhar isso aqui para você ter uma ideia do que uma publicidade negativa, se você souber usá-la ao seu favor, você consegue se promover a partir dela, ok? Ou da forma como você interage com ela, da forma como você responde a ela, isso pode fazer você crescer e não te diminuir. Que no caso dele, ele soube lidar bem com o que aconteceu, respondeu da maneira adequada, deu o tempo certo para fazer cada etapa. E não, logicamente, durante esse período ele não se expôs de uma maneira em que ele pudesse externalizar alguma emoção que poderia prejudicar a imagem dele. Porque o que acontece? Quando a gente é tocado da forma como foi aqui, às vezes as pessoas pressionam ou às vezes questionam. Se a gente não tem uma base emocional muito sólida, assim, bem trabalhada, a gente vai querer rebater, vai querer dar explicação sem pé nem cabeça e isso vai prejudicar a nossa imagem, certo? Então a gente tem que ter um controle emocional muito bom. Então vamos lá, chega de enrolação. 2.276 seguidores que ele tem hoje, dia 31/7. E aqui você vem observando a taxa de crescimento. Olha só a quantidade de seguidores, como cresceu do dia 20, né? Ele já vinha numa crescente, só que, cara, chegou aqui, ó, o bicho cresceu violentamente, cara, depois desse negócio, né? Tá crescendo. Aqui no dia 31, ele ainda tá aqui porque a gente tá contando 31, tem 1h35 apenas, né, o dia. Ainda a gente vai ter pelo menos ainda 22 horas aí e 25 minutos para aumentar mais isso aqui, ok? Então nessa 1h e pouco ele já cresceu um pouquinho mais referente ao que ele já tinha, né, ó, né, que já foi quase 4.000 e poucos seguidores, somente agora nessa 1h30 da madrugada que teve a mais, depois da meia-noite, e crescendo. E aí aqui você vê, ó, a média de engajamento dele, que isso aqui é violento. Isso aqui é violento para qualquer negócio. Você aumentar a sua média de engajamento, cara, é a melhor coisa que tem, porque engajamento é o quê? As pessoas se relacionar com a sua marca, relacionar com o seu nome. Então é elas comentarem, elas curtirem, elas interagirem com o seu post. Porque aí por meio disso ali você consegue transmitir as suas ideias e às vezes o que você tem a vender, né? Vai ser, em algum momento você vai falar sobre isso, sobre a venda. Então assim, a média de engajamento era 4,56. Não ligue para a quantidade de pessoas, né? Ali a quantidade de pessoas que tem te seguindo, aquilo ali é o de menos.
se preocupe com uma taxa chamada taxa de engajamento. Quanto que as pessoas estão engajando com o que você posta? Porque isso aqui é interessante, porque no momento em que você precisar postar algo de venda, você vai saber, né, vai ter uma noção de quantas pessoas em média vão se relacionar com aquilo, para você ter uma ideia de quanto que vai ser a sua venda final, né, para você ter uma métrica para isso. Então vamos lá, a taxa de engajamento dele no dia 16 era 4,56. Chegou, era 4,56. Chegou no dia 30 agora, ontem, a 8,72 e agora já está em 9,57. Então, nesse período, cara, está crescendo muito. E até o fim do dia de hoje, isso aqui ainda vai subir mais. Por quê? Daqui a pouco, às 5 da manhã, tem outra live e vai reforçando, é uma avalanche. Esse tipo de projeto que ele faz de 21 dias, essa estratégia, cara, ela é violenta para isso. E esse burburinho que deu logo no início vai fortalecer muito essa temporada desses 21 dias, ok? E aí, olha só, uma projeção que a gente tem aqui. Se continuar com essa taxa de engajamento, essa taxa de crescimento, olha só o potencial que vai ter para ele futuramente em 60 dias, em 3 meses, em 9 meses, em 1 ano, em 2 anos. Então você entende? Aqui a gente teve um exemplo de uma pessoa que soube utilizar uma situação ruim para melhorar a imagem pessoal dela, para melhorar a marca pessoal dela. Usou isso, esse buzz todo, gerou tráfego para ela, acabou gerando vai gerar um resquício que é bem positivo para a marca em si, apesar do fato de ter sido exposto à família e tudo mais. Isso é uma coisa que eu particularmente eu não tenho como pesar, porque só ele vai saber o quanto isso foi delicado para ele. Mas a questão é que, olhando para o lado de estratégia, pelo lado do marketing, pelo lado da marca em si, teve um saldo muito positivo nesse ponto aqui, né, falando de business, né, assim, de negócios, ok? Mas sempre pontuando esse lado negativo, que muitas vezes isso, às vezes, não vale esse risco, essa troca, né? É sempre bom a gente ter esse pequeno detalhe, porque, como eu te disse, é aquele negócio, não vale o sucesso a qualquer preço. Você tem que saber o que te move, quais são seus valores, quais são seus princípios. E pelo que eu olhei da carta, que eu olhei de tudo isso, ele tem um princípio muito forte, a família. Então, creio que essa situação mexeu muito com ele, apesar desse resultado que gerou aqui. Essa exposição, ela não foi saudável, né? Então, isso é interessante observar. E aí, isso aqui é uma visibilidade que pode ter. Contudo, isso não é sempre o que ocorre. Muitas vezes, quando ocorre uma situação dessa, se a gente for olhar de uma maneira geral, o que a gente observa é que as pessoas acabam perdendo um pouco do emocional, do controle emocional. Por quê? Diante de uma situação dessas, ela vai reagir de uma maneira emocional, às vezes tão forte, tão carregada, que isso acaba prejudicando as ações que ela acaba prejudicando a imagem dela devido às ações que ela vai ter posteriormente. No caso dele aqui, eu fiquei acompanhando, cara, os comentários, a forma como as pessoas interagiam, apoiando, cara, os fãs, né, os seguidores foram realmente super fãs. O pessoal deu um apoio tremendo a toda a situação que estava ocorrendo. Eles entenderam a situação, viram o que tinha acontecido e viram que aquilo poderia ter acontecido com qualquer um. E em outros casos, que eu não vou citar aqui porque, querendo ou não, acabou sendo trágico, né, o que aconteceu. A pessoa foi duramente criticada pelas pessoas que estavam seguindo ela e acabou acabando em fatalidade isso. Então, assim, a gente tem sempre os dois lados da moeda. Quando você sabe gerir a sua marca pessoal, ter um controle emocional, muitas vezes você consegue sair por cima de situações como essa, ou às vezes piores que podem vir a acontecer. Contudo, algumas outras pessoas que
passam por uma outra situação ou estão em um momento turbulento da vida, esse estopim pode causar uma coisa muito forte na vida dela e levar ela para um outro caminho. Então, assim, você, quando você estiver diante de uma situação em que você possa usar essa estratégia de se beneficiar em cima do palco do outro, do buzz do outro, pense um pouco além no resultado que isso pode gerar, ok? Porque a gente acaba lidando com pessoas, então a gente tem que ter um cuidado referente a isso. Então, assim, de uma maneira geral, você viu muitas dicas que você pode trazer para sua marca pessoal, como você olhar. Essa parte aqui é uma parte de análise que eu uso muito aqui pelo Gerenciagram, né, para analisar perfis e tudo mais. Cara, isso aqui me dá um insight violento para muita coisa. O Google Trends também. E se você quer monitorar a sua marca pessoal, cara, vai no Google Alerta. E você cria um alerta lá para o seu nome, cria um alerta lá para conteúdos relacionados ao que você trabalha e tudo mais, porque ali vai sempre te mostrar, ó, tem algo errado com o seu nome. Olha, seu nome está subindo, seu nome está em alta, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E você vai conseguir monitorar, de forma a você saber, poxa, uai, o que está acontecendo que estão falando muito do meu nome? Aí lá vai aparecer o seu nome e vai aparecer as reportagens, os posts que estão falando sobre ele. E aí você vai saber se está na hora ou não de você ter um controle, esperar, ter um time certo para você mover as suas peças. E ter o time certo é o essencial. Muitas vezes é 5 dias. Em muitos dos casos, se você esperar 5 dias, é um time muito bom. De todas as pessoas que eu já acompanhei, já observei, se você esperar 5 dias, é um momento em que a poeira baixa, você tem um controle emocional maior, e você consegue lidar com a situação de uma maneira mais sensata, pode-se dizer. Quando você é mais reativo, de um dia para o outro, muitas vezes você toma decisões mais reativas. E em algumas situações você vai precisar. Gente, esse vídeo ficou muito longo, mas eu precisava pontuar várias coisas aqui para você poder entender e ver também os pontos positivos de algumas situações que ocorrem e que vai ocorrer com a sua marca pessoal, principalmente quando você começa a se expor na internet. E que você não tenha medo disso. E saiba usar essas informações ao seu favor, para que você use isso para te alavancar, te tornar uma pessoa melhor e poder fazer o seu negócio girar e impactar mais pessoas. Se esse vídeo valeu a pena para você, cara, comente aí embaixo, fale o porquê valeu e não se esqueça. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.